Olá, sejam bem-vindos a mais uma Ecoconferência, esta no âmbito do debate do Estado da Nação, que terá lugar dia 20 de julho no Parlamento. Um dos temas que estará em debate será o tema da habitação, particularmente a dificuldade que as famílias têm sentido nos últimos anos em comprarem ou arrendarem casa, muito por conta da subida dos preços da habitação. Para nos ajudar a discutir este tema e a tentar encontrar desafios e soluções para a habitação, convidamos Vítor Reis, ex-presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Vítor, comecemos justamente por esta subida de preços que foi sobretudo gerada por dois movimentos, quer pelo lado da oferta, sobretudo pelo lado da oferta, nomeadamente olhando para os últimos 10 anos, assistimos a uma forte contração da oferta de casas no mercado e ao mesmo tempo um aumento do número de transações das habitações. Só estas duas dinâmicas seriam a causa para o aumento de preços, que num ambiente de rendimentos baixos, de uma economia de famílias com rendimentos baixos, provoca esta tão falada crise na habitação. Pergunto-lhe por onde é que se pode começar a solucionar este problema da habitação? Nós tivemos 4 grandes mudanças nos últimos 20 anos em Portugal. Primeiro, acabou o crédito bonificado e alterou-se o modelo de financiamento que propiciou um fortíssimo investimento de todos os agentes na habitação própria. Tivemos uma alteração orçamental profunda na nossa capacidade do Estado em disponibilizar dinheiro. Houve cortes profundos. Eu recordo, por exemplo, que aconteceu em 2007, quando se passou do incentivo ao arrendamento para jovens para a porta 65, nós chegámos a ter anos com 60 milhões de investimento no incentivo ao arrendamento para jovens, caiu para 15, 20, 12, andou por aí. Sim. Tivemos uma alteração demográfica muito grande, estamos em recessão demográfica, embora agora o saldo seja positivo com a imigração, e temos uma grande retração do nosso setor da construção, em que faliram imensas empresas, fecharam imensas empresas e houve muita mão de obra qualificada que emigrou. Ora bem, perante esta alteração, cujos elementos se mantêm, aquilo que haveria que fazer era apostar no parque existente. Nós temos um número muito grande de habitações sem uso permanente. Não é as que estão vazias, inclusive as segundas habitações. Ou seja, não é uma questão de aumentar a oferta, mas primeiramente gerir melhor o parque que existe. É aumentar a oferta, criando condições para que aquele que é o parque existente e que está imobilizado seja disponibilizado. Estamos a falar de 1,8 milhões de casas. 1,8 milhões de casas. Ouça, 30% do nosso parque habitacional não tem uso permanente. Portugal é recordista nesta matéria. Ora, estava aqui uma oportunidade fantástica para dar sequência àquela que foi a política iniciada com a reforma do arrendamento urbano de 2012. Aquilo que chamaram leis cristas, a lei dos despejos. Mas o que é certo é que essa reforma, em 7 anos, coloca à disposição das famílias portuguesas, e em especial dos mais jovens, 140 mil casas. É uma coisa de que não se fala. Ora, o que acontece é que aquilo que foi a aposta iniciada e muito bem sucedida em matéria de oferta de arrendamento e que estava precisamente a aproveitar o parque existente, veja as enormes transformações dos centros históricos de Lisboa e Porto, a reabilitação urbana que isso trouxe, a partir de 2016, quando o Dr. António Costa vai para o governo com a geringonça, começa precisamente a política de reversões. Para além daquelas que nós conhecemos, dos horários da administração pública, da TAP, aquilo que foi o ataque à reforma do arrendamento de 2012 levou a uma quebra de confiança. E isto tudo acontece num contexto onde o governo tinha a obrigação de ler e perceber os sinais que estavam na economia. Taxas de juros muito baixas, que leva a que os investidores prefiram colocar o dinheiro no imobiliário do que noutro tipo de aplicações, porque é mais rentável. Sim. A fortíssimo procura com o turismo. E, portanto, perante isto, digamos, tínhamos aqui uma fogueira. O que é que o governo fez? Lançou combustível na fogueira. Lançou gasolina na fogueira. E, portanto, de 2017, 18 para cá, temos vindo a assistir a uma coisa absolutamente louca
de cavalgada de preços, quer no arrendamento, quer na compra, com um progressivo encolhimento de oferta. Como ainda por cima não temos construção nova, e confesso que tenho muitas dúvidas de que se tivéssemos, ela não ia ficar vazia, porque o problema de que é que adianta fazer mais construção se não houver arrendamento? É que as pessoas não têm dinheiro para comprar casas. Certo, porque temos num ambiente de rendimentos baixos. Estamos num ambiente de rendimentos baixos, estamos num ambiente do imobiliário caro, estamos num ambiente de dificuldade de financiamento. Acabou o crédito bonificado. Como é que é? A resposta está no arrendamento e está na disponibilização e aproveitamento do parque existente. A estratégia devia incidir sobre isto. Ora, o governo o que fez foi precisamente o contrário. Foi criar todas as condições para aqueles que são as pessoas que investem em habitação e disponibilizam habitação. Eu recordo que 98% do nosso parque habitacional é privado. A oferta de casas em Portugal é feita, e tem sido feita, por agentes privados. Então aí estamos a falar de incentivo através de uma política verdadeiramente motivacional para o privado colocar as casas a arrendar, ou muito mais do que isso, através da disponibilização do parque habitacional? Confiança. Criar confiança numa economia, numa atividade. Ouça, nós não entramos num avião para viajar se essa companhia de aviação não for segura. Certo. Se nós soubermos que os aviões dessa companhia têm acidentes. É uma questão Então, de confiança, sendo que é uma questão de confiança. E a confiança não custa dinheiro. Não se decreta. A confiança conquista-se. Ora, este permanente alarde, esta permanente propaganda, esta permanente guerrilha aos proprietários, com as declarações que nós conhecemos, anúncios, é obrigatório dar uso às casas. Eu nunca tinha ouvido uma coisa destas. É obrigatório. Quer dizer, uma pessoa agarrou no seu dinheiro, nas suas poupanças, faz delas o que quer. Coloca-as no imobiliário, coloca-as numa casa. É obrigada a dar uso à casa. É obrigada a manter a casa em condições. Sim. É obrigada a dar uso à casa. Aonde? Onde é que isso já se viu? Em vez de ser estimulada a dar uso à casa, não. Toda esta conversa leva a que precisamente se quebra a confiança. Não há casas. E depois o Estado, que vem dizer nós vamos fazer e acontecer. E esta governação que tanto anuncia que faz casas, veja bem, é um número que está no quadro 9 do Programa Nacional de Habitação que o Governo entregou no Parlamento em novembro passado. Quando olhamos para os 5 anos desta governação, 2015-2019, fizeram 5 vezes menos casas do que no tempo da Troika. É espantoso. Quer dizer, nós já tivemos um problema grave no tempo da Troika, dificuldade de financiamento. Mesmo assim, este governo consegue fazer ainda 5 vezes menos do que aquilo que se tinha produzido nos 5 anos anteriores. E acha que Há demasiada, repare, há demasiada proclamação, há demasiada conversa sobre o direito à habitação, demasiada conversa sobre o artigo 65 da Constituição, casas para todos. Vivemos num permanente burburinho e propaganda que não se traduz em casas. E sente que o programa Mais Habitação poderá corrigir grande parte desses problemas? Ou? Não, vai agravar. Já está a agravar. Vamos ser claros. Precisamos de mais casas. O governo diz que as vai construir. Não diz nem quantas, nem daqui a quanto tempo. Ouvimos falar numas 30 mil lá para 2026. Se nós nos recordarmos das promessas que temos desta governação, o Fundo de Reabilitação do Edificado eram 7 mil casas, prometidas em 2016. Passaram 7 anos, nenhuma fizeram. O Dr. António Costa prometeu que no 25 de abril do próximo ano as situações de precariedade habitacional existentes em Portugal estariam eliminadas. Bom, quantas casas fizeram? Ouça, tudo isto é uma gargalhada. E depois vieram dizer, ainda por cima, que é o mais anedótico de tudo, que iriam fazer com que o parque habitacional em 10 anos, o parque público, subisse de 2% para 5%. Isto são mais 170 a 180 mil casas. Não acha que isso seja minimamente fazível? Ouça, é conta simples.
Para termos 170 a 180 mil casas em 10 anos, temos uma média de 17 a 18 mil casas por ano. Se estimarmos por baixo que cada casa custa 150 mil euros, nós estamos a falar de 2,6 a 3 mil milhões de euros por ano. Sim. O PRR, a fundo perdido, para a habitação tem 1,2 mil milhões até 2026. Isto é uma anedota. Andam a brincar com as casinhas. Não é possível fazer 170 mil casas em 10 anos com os recursos que o país tem. E se houvesse o mínimo de senso em não andar a fazer este tipo de promessas, perceberiam que, em vez desta lógica estatista, que agora o Estado é uma imobiliária, compra para arrendar, aluga para subarrendar, sabe-se lá o que é que fazem com isto. Se tivessem o cuidado de criar confiança, que não custa dinheiro. E como é que essa confiança seria criada? Olha, a primeira coisa que neste momento já não é possível, porque estes agentes políticos não têm qualquer confiança das pessoas que têm casas e que podem mexer com isto. Portanto, só uma mudança do governo, vai-se lá saber quando, é que permitirá inverter este estado de coisas. Quem precisa de sentir segurança ao colocar uma casa sua em arrendamento, tem que ter confiança em quem nos governa. Veja as medidas do Mais Habitação. Condiciona-se o aumento de rendas, limita-se o alojamento local, andaram a incentivar os vistos gold, agora é para acabar com os vistos gold. Tudo isto é uma coisa sem sentido. Como é que alguém que é atraída para fazer um investimento, ou num visto gold ou num alojamento local, pode agora confiar em quem 2, 3, 4, 5 anos depois muda de opinião? E no caso da responsabilidade do Estado em relação à gestão do seu património? Gustavo falou isso ao início. O que é que se deveria fazer com este parque habitacional? Hoje soubemos que houve aqui um acordo entre a STAM com algumas mediadoras imobiliárias no sentido de conseguir colocar parte deste parque habitacional. 300 casas. 300 casas de acordo com as estimativas de uma delas, sim. 300 casas no espaço de um ano. Certo. Há um conto de Santo Agostinho em que ele encontra uma criança à beira-mar, numa praia, com um balde na mão, a tirar água do mar e a pôr numa covinha. E perguntou à criança o que é que ela estava a fazer, e a criança respondeu-lhe que estava a esvaziar o mar. O governo está de balde na mão a ver se muda o mercado. Não vai mudar coisa nenhuma. Eles estão de balde na mão. Isto é uma verdadeira infantilidade. Ok, vão pôr mediadoras, vão ser 300 casinhas. 300 casinhas. Eu peço desculpa, é ridículo. Em 7 anos, com aquela reforma de 2012 foram 140 mil casas. Em 7 anos, com esta gente, são cada vez menos casas, menos habitação. Não há hipótese. Não há forma de levar a que a oferta de casas por parte da iniciativa privada, que é quem tem condições para fazer com que isto mexa, não vai acontecer, as coisas vão piorar. Uma coisa é o Estado ter uma política de promoção pública de habitação para aquilo que são as famílias mais carenciadas que não conseguem ter o acesso e como é que se podia a uma fazer habitação. Isso é preciso dinheiro, certo. É preciso investimento, é preciso descentralizar para os municípios a sério, é preciso levar os municípios a fazerem habitação social. Atenção, não é esta paródia a que chamam de habitação acessível. Porque diz habitação que é uma paródia porque viu quantas casas eles andaram a prometer de habitação acessível? Num país em que dizem que só 2% do nosso parque habitacional é público, é social e é pouco, então em vez de fazerem um investimento nesse parque, vão agora criar um regime ao lado, um segundo. Portanto, temos habitação social com renda apoiada e temos um outro tipo de habitação que chamam de acessível, com renda acessível. Bastava termos um sistema que já temos muitas dificuldades em o manter, ter as casas em condições devidamente conservadas, bem geridas, com as rendas sempre atualizadas, com as pessoas devidamente acompanhadas nas suas necessidades. Cria-se um segundo sistema ao lado. Quantas casas de renda acessível foram feitas ao longo destes anos?
de tantos anúncios. E porquê que isso não aconteceu? Porquê que isso não foi estimulado? Está a haver aqui o quê? É da parte dos promotores que não vêem interesse nisso? Quando a renda acessível foi anunciada em 2017, Sim. a aposta era levar os privados a colocar as casas no mercado com rendas 20% abaixo das chamadas medianas do mercado. Certo. Fernando Medina, à data presidente da Câmara de Lisboa, inclusivamente lançou uma coisa que se chamou renda segura. Fracassou tudo. Os privados não se disponibilizaram a entregar casas para este regime porque não confiam. Não há confiança, não vale a pena. Repare, ainda por cima estamos a falar de algo que não custa dinheiro. Então o que é que fizeram? Estamos a gastar milhões de euros para ser as entidades públicas, administração central e administrações locais, a irem fazer casas de renda acessível, quando aquilo que verdadeiramente é necessário é a renda apoiada, é a renda social, não é acessível. Tivessem eles o cuidado de não ter provocado os danos que fizeram no mercado de arrendamento urbano, e não estaríamos hoje na situação. Ou seja, o que está a dizer é que casas existem, teriam-se a criar condições para as pessoas, os proprietários dessas casas, colocarem no mercado de uma forma nós mais podemos confiável. ter, se quisermos, dois motores a trabalhar. Um, que produz casas que são públicas, que têm um fim social. Certo. Outra, que é privado, que é o mercado. Podemos até fazer com que a prazo, com uma estratégia de longo prazo, o parque público aumente. O que não podemos foi o que este governo fez, desligar um dos motores, anunciar que o outro vai fazer, e não fizeram, nem deixaram fazer. E estamos perante o mais completo desastre. E atenção, as coisas, infelizmente, costumam dizer prognósticos só no fim do jogo. Pois eu arrisco um prognóstico que isto vai piorar. E muito. Tanto para quem quer procurar casa para arrendar como para comprar. Não vê melhorias. Não, até porque estas medidas do Mais Habitação são todas do lado de quem já está dentro do sistema. Sim. Aqueles que procuram casa não têm solução. Okay. E repare, é quase anedótico ver uma política onde primeiro apareceram com um pau na mão. Contra a especulação, contra o alojamento local, contra os vistos gold, contra as rendas caras, e agora vem com as cenourinhas. A política do pau e da cenoura não funciona, isto não é um coelho. Sim. Agora vem com umas cenouras e vêm dizer: vamos oferecer uns benefícios fiscais, vamos reduzir o IRS, vamos reduzir o IMI. Estão a gozar com isto. Andam a gozar com a malta. E quem precisa de casa e quem procura casa, em especial os mais jovens, desculpe, vou dizê-lo com todas as letras, estão tramados. Não vão encontrar resposta para os seus problemas. Ok. Muito obrigado, Vitor. Obrigado. Obrigado. A entrevista termina aqui. Espero que continuem connosco. Obrigado.